Olá, sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma aula do curso de capacitação de coordenadoras e coordenadores de curso do IFPA. E nessa aula a gente vai falar sobre um item muito importante, um instrumento imprescindível para a coordenação de curso, que é o projeto pedagógico do curso. Primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente está tratando de um curso, antes de falar do projeto pedagógico desse curso, é imaginar o processo de concepção. Afinal de contas, para que um curso é criado? Quando a gente pensa em criar um curso, em fazer uma oferta para a comunidade, o que é que a gente precisa ter em mente? Primeiro, a gente precisa compreender que curso nós queremos ofertar. E isso tem a ver com a nossa vocação institucional. A gente também precisa pensar no porquê que a gente vai ofertar esse curso. E isso tem a ver com os arranjos produtivos locais. A gente também precisa pensar para quem nós vamos ofertar esse curso. Isso tem a ver com o nosso público-alvo e com a responsabilidade social da instituição. E, logicamente, que a gente também precisa pensar em como nós vamos ofertar esse curso, o que dialoga com as condições de infraestrutura física e de pessoal. O PPC, ele é o RG e o GPS do curso. E por que a gente diz isso? Porque um PPC, ele não é o mesmo em um campus e em outro campus. Ele vai ter mudanças conforme a realidade dos territórios, das zonas de abrangência, da comunidade local. Então, ainda que o NDE, no processo de concepção, de elaboração do PPC, ele faça estudos a respeito, e são estudos saudáveis, importantes de se fazer, a respeito do que outras instituições estão ofertando, ou ler o PPC de outras instituições, ou ler o PPC daquele curso que tem a mesma nomenclatura, já ofertado há anos por outro campus. É muito legal, é muito importante fazer esses estudos, mas é sempre importante lembrar que o PPC do seu curso, ele precisa ter a cara do seu curso. Ele precisa dialogar com a realidade regional. Então, os outros PPCs que você, porventura, faça estudo, eles vão servir somente para te dar um parâmetro daquilo que está sendo feito nacionalmente ou regionalmente, dentro do IFPA ou em outras instituições que estão ali na mesma área de atuação do seu campus. Mas, certamente que você precisa encontrar o jeito de fazer a oferta, o jeito de pensar esse percurso formativo, o que é que o seu curso vai trazer como um diferencial para a sociedade. Afinal de contas, se o seu curso não tiver um diferencial para ofertar, não fará sentido abrir essa oferta. Então, a elaboração do PPC, ela precisa ser antecedida por todos esses estudos e um diálogo intenso com a comunidade, para que o campus entenda o que a comunidade precisa, quais são as demandas da sociedade, para que você consiga fazer essa oferta da melhor forma possível e entregar um egresso que vai atender às necessidades sociais. O PPC, além disso, ele é um documento público. Ele precisa estar disponível na página do curso, que tanto a comunidade acadêmica interna quanto a sociedade, pesquisadores, futuros estudantes, pretensos candidatos, famílias, possam consultar o PPC na hora de decidir se aquele estudante vai se inscrever para esse curso, ou na hora que você estiver fazendo qualquer tipo de pesquisa. É muito importante que o PPC ele esteja disponível em uma página que toda a sociedade, toda a comunidade acadêmica tenha acesso. O PPC ele se alicerça em legislações nacionais e normativas institucionais, ele possui uma base. Então, a primeira coisa é a legislação. Aí entra a Constituição Federal, aí entra a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, toda a legislação educacional que versa sobre avaliação, supervisão, regulação de cursos, como a gente tem falado nesse curso aqui, dentre outras legislações. E tem também as normativas institucionais. Você tem o projeto pedagógico institucional, você tem o projeto político-pedagógico do campus, você tem o plano de desenvolvimento institucional, você tem o plano de desenvolvimento do campus. Sobre todo esse alicerce, você terá o PPC. Então, ele precisa dialogar com todas essas documentações, com todas essas normativas, afinal de contas, são elas que trazem toda a nossa visão
de sociedade, de educação, né, de ser humano, e vão trazer grandes objetivos gerais da instituição, né, o sentido de ser da nossa instituição, que o curso, logicamente, vai precisar dialogar com tudo isso. Então, a elaboração do PPC precisa levar em conta o planejamento estratégico da instituição e do campus, precisa levar em conta as documentações que trazem toda a nossa missão, os nossos valores, né, a nossa visão. O processo de elaboração e atualização de PPC ele é regulamentado por uma resolução emitida pelo Consup. Eu não vou citar a numeração porque elas mudam periodicamente, mas nós temos uma resolução, um regulamento que versa sobre a elaboração e atualização de PPC, sobre criação de curso, inclusive sobre extinção de cursos também. E nesta resolução você vai ter todas as orientações, todos os fluxos e procedimentos, e vai ter também nos seus apêndices os diversos modelos e roteiros de elaboração de PPC, de estrutura, de instrumentos que as equipes técnico-pedagógicas dos campi utilizam para fazer a avaliação do projeto pedagógico, dentre outras documentações que são citadas nessa normativa, que é uma normativa bem extensa. E ela vai estar em anexo aqui nesta aula. Em relação ao fluxo processual, né, da elaboração do PPC, tudo começa no NDE. Quando o NDE elabora o PPC, ele vai encaminhar para o colegiado, e o colegiado, né, a instância que, como nós vimos, que reúne as representatividades da comunidade acadêmica, vai aprovar aquele PPC ou então vai devolver para o NDE para alguma correção que a comunidade, que os representantes ali entendam ser necessário. Se for uma criação de curso, ainda não tem colegiado de curso, porque as aulas não começaram, não tem representação discente. Nesse caso, o NDE encaminha direto para a direção de ensino. Mas quando já é um curso existente, né, uma atualização de PPC, o NDE passa pelo colegiado, encaminha para o colegiado, após a aprovação, vai encaminhar para a direção de ensino. E a direção de ensino, com o apoio da equipe técnico-pedagógica, vai avaliar o PPC para poder ou devolver para alguma eventual correção ou encaminhar para a direção geral, para que a direção geral encaminhe para a PROEM. E a PROEM faz uma análise final mais focado na questão de conformidade legal, né, e de matriz curricular, e após a aprovação da PROEM, o processo segue para o Consup, onde o nosso Conselho Superior vai emitir uma resolução que vai aprovar o projeto pedagógico do curso, no caso de criação, vai também criar aquele curso. Esta resolução é o que nós chamamos de ato autorizativo interno. Algo muito importante que a gente precisa levar em consideração é a importância de um parecer pedagógico bem fundamentado. A equipe pedagógica precisa ter tempo para analisar o PPC, ele é um documento robusto, ele exige um tempo de análise. E muitas vezes acontece que o PPC chega para a equipe pedagógica muito próximo do prazo, ou talvez já até expirado o prazo de envio para a PROEM, e sob uma pressão muito grande para que se aprove por conta desse prazo. E isso é muito prejudicial para o curso. A análise técnico-pedagógica ela é muito importante, ela ajuda a identificar coisas que de repente passaram batidas pelo NDE, passaram batidas pelo colegiado, mas sob uma análise técnico-pedagógica, você tem a possibilidade de fazer correções que mais tarde poderiam trazer problemas para o curso. Então, tenham essa análise, tenham esse parecer pedagógico como um aliado e procurem organizar o calendário de elaboração e de envio, essa tramitação interna dentro do campus, com um tempo mínimo necessário ali para que seja feita a análise e em diálogo com a equipe pedagógica para compreender quanto tempo ela precisa para analisar seu PPC. Então é muito importante esse diálogo com a equipe pedagógica, é muito importante compreender que é normal a equipe pedagógica devolver o processo para ajustes, porque tudo isso vai fazer com que o seu PPC fique muito melhor. E é muito melhor que seja a equipe pedagógica a verificar um erro no PPC e pedir correção do que mais tarde, já com a oferta acontecendo, você verifique um problema grave na estrutura curricular ou até mesmo durante uma avaliação do MEC. Então, da feita que o Consup ele emite o ato autorizativo por meio de uma resolução, você vai fazer o registro dessa matriz curricular no SIGA-A, né, no nosso sistema de gerenciamento acadêmico,
no sistema EMEC e também no SISTEC. E a partir daí, o curso já está apto a participar de processos seletivos e ter início da sua oferta. E ao longo da evolução do curso, logicamente você vai sentir a necessidade, o NDE vai sentir a necessidade de fazer atualizações no projeto pedagógico. Isso é comum e isso é importante que seja feito de maneira periódica, né? O PPC ele não é uma bíblia, ele é um guia e você pode perceber a sociedade muda, né? As estruturas mudam, as demandas se modificam. Então esse diálogo com a comunidade precisa ser constante. De repente o perfil profissional de egresso que você pensou, inicialmente ele não está mais atendendo a demanda da sociedade, surgiram novas questões e você vai precisar incorporar isso no PPC. Então a gente tem uma periodicidade mínima ali, tanto para os cursos de graduação quanto para os cursos de educação básica e profissional, que são estabelecidas na resolução do CONSUP, que orienta a elaboração de PPC, mas independente deste prazo, se houver alguma mudança de legislação, às vezes por força de legislação, mudar as diretrizes curriculares do curso e o MEC estabelecer um prazo para adaptar, você vai precisar fazer aquelas alterações antes do prazo que você teria inicialmente por força de normativa interna para fazer. E tem dois tipos de mudanças, né, que você pode fazer no PPC. Pode ser uma atualização de menor relevância ou um aditamento. Atualização de menor relevância são modificações que não vão implicar em mudança do ato autorizativo do curso. Então, não vai mudar a nomenclatura, não vai mudar o número de vagas, não vai mudar o local de oferta. Essas mudanças que não fazem esse tipo de alteração e não altera a estrutura curricular do curso são atualizações de menor relevância. Por exemplo, turno de oferta, ementa de alguma disciplina, você sente necessidade de alterar um trecho da redação que fala, sei lá, sobre estágio supervisionado ou sobre o TCC do curso, para inserir novas informações, mudar um procedimento. Isso não muda o ato autorizativo do curso. Isso muda apenas alguns itens ali, mas o ato autorizativo que o CONSUP emitiu continua o mesmo. Nesse caso, o processo é aberto, ele vai seguir todo esse fluxo que eu mostrei para vocês agora há pouco, mas ele não precisa chegar no CONSUP, porque não vai mudar o ato autorizativo. Ele chega na PROEM e, se é uma atualização de menor relevância, a PROEM só vai convalidar e devolver para o campus. Agora, se houver alteração na nomenclatura do curso, no número de vagas, local de oferta, na estrutura curricular, modificou carga horária de componente, alterou componente em semestre letivo, alguma coisa desse tipo, já é um tipo de atualização que precisa passar a ter uma nova resolução, porque vai modificar informações da resolução anterior. E nesse caso a gente chama essa alteração de aditamento. E com isso, chegamos ao final do primeiro módulo do curso de capacitação de coordenadoras e coordenadores de curso do IFPA. Neste primeiro módulo, nós entendemos de forma geral como funciona a gestão de curso aqui na nossa instituição. No próximo módulo, no módulo 2, nós vamos entender um pouquinho mais acerca da rotina da coordenação de curso, seja no que diz respeito às diferentes regulamentações, normativas, legislações que a coordenação precisa se atentar, seja em relação à rotina administrativa, de como lidar com diferentes sistemas, ou como utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia. É um pouco do que a gente vai tratar no módulo 2. Então, nós nos vemos lá. Até mais.